Só pronto aí? Silêncio, veja para frente, presta atenção aqui. Então, o tema da aula de hoje é livrai-nos dos produtos estrangeiros. Essa ideia ela era defendida pelos protecionistas do início da modernidade. O que era o protecionismo? É uma ideologia econômica que diz que nós devemos proteger o quê? O mercado interno de um país, né? E como que você protege o mercado interno de um país? Então você protege o mercado interno do país através de impostos, dificultando a entrada de produtos estrangeiros. Por isso, livrai-nos dos produtos estrangeiros. Era assim que o comércio, no início ali da época do capitalismo comercial, entendia que os países deveriam lidar, ou era assim que os países deveriam proceder, se eles quisessem se tornar países ricos. E quais países praticaram isso? Praticamente todos, né? Começou com Portugal, Espanha, depois Inglaterra, França, Holanda. Cada qual ali buscou a sua própria maneira proteger o próprio mercado. Às vezes até abria o mercado, desde que aquelas mercadorias que fossem entrar dentro do seu mercado, você as pudesse transformar, agregando valor a elas e depois revendendo elas mais caro, para poder ganhar mais dinheiro. Então essa foi a forma de lidar da economia mundial do início ali da modernidade, da primeira fase do capitalismo. A primeira fase do capitalismo é a fase do capitalismo que comercial. E como você leva vantagem no comércio? Vendendo mais do que importando, buscando manter uma balança comercial favorável, né? Então, à medida que você exporta mais do que importa, você traz mais receitas para o seu país. O principal teórico do protecionismo, essa visão que vai estar intimamente relacionada com o mercantilismo. Na época, ali na fase do capitalismo comercial, vai ser o Thomas Moon. Mas tem também o Malines e o Colbert, que são outros dois teóricos aí importantes. O Thomas Moon ele viveu de 1571 a 1641, ou seja, a transição do século XVI para o século XVII. E a riqueza de um país é o seu ouro, ou seja, quanto mais ouro um país tem, mais rico ele é. Na perspectiva do Thomas Moon. Essa perspectiva depois... Oi? O Brasil nessa época era um dos maiores produtores de ouro do planeta, né? Na verdade não, né? Vai se descobrir ouro no Brasil em 1690, final do século XVII e início do século XVIII. O século XVIII é o século do ouro no país, onde o Brasil era o maior produtor mundial de ouro. E esse ouro do Brasil sai daqui e ia para Portugal, mas não ficava em Portugal. Por quê? Eles vendiam. Oi? Eles vendiam. Portugal tinha assinado um tratado chamado Tratado de Methuen com a Inglaterra. E nesse tratado, Portugal vendia vinho para Inglaterra e importava os produtos ingleses, os produtos frutos da Revolução Industrial. Isso fazia com que a balança comercial portuguesa ficasse sempre no prejuízo. E aí o ouro que ele extraía do Brasil ia parar aonde? Na Inglaterra. A Inglaterra que não é santa, né? O primeiro a descobrir ouro e prata na América foi a Espanha. Bem antes de Portugal descobrir aqui no final do século XVII.
E aí os espanhóis pegavam o ouro e a prata aqui e levavam para a Europa. Mas tinha uma galera que eles chamavam de corsários, mas que na verdade o que eles faziam era pirataria. Os principais piratas eram ingleses, franceses e holandeses. Assaltavam os navios espanhóis e boa parte desse ouro da Espanha e da prata ia para esses países lá, através da atividade dos corsários, dos piratas que roubavam, né? Na base do roubo. Então, quando você vê a história do capitalismo, você vai ver e perceber que não existem santinhos. E que a galera que defende livre mercado quase nunca praticou o livre mercado. Eles querem livre mercado no fiofó dos outros, ou é igual pimenta, né? Pimenta no olho dos outros é fresco. É bom para o meu produto entrar no outro país. Mas quando é produto daquele país entrar aqui, peraí, aí não. Mas vamos ver aqui como isso acontece com o Brasil atualmente. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de commodities. O que são commodities? Matéria-prima, geralmente recursos naturais. Da mineração, agricultura e pecuária, que é a criação de animais. São os três principais produtos que o Brasil exporta. São commodities. E aí o Brasil, na sua agricultura, ele é um grande produtor de laranja, de suco de laranja. E aí, a Organização Mundial do Comércio, ela defende o livre mercado, a OMC. E todos os países que são signatários da OMC, eles têm um compromisso ali de não praticar impostos pesados sobre produtos estrangeiros. Pelo contrário, favorecer o máximo possível o livre mercado. E aí tem um problema, porque o suco de laranja brasileiro é melhor e mais barato que o suco norte-americano. Mas só que os norte-americanos não querem que o suco do Brasil entre lá, porque é mais barato e de melhor qualidade. Isso ia fazer com que os fazendeiros, os produtores, os agricultores norte-americanos tomassem prejuízo. E até quebrassem. Então os Estados Unidos fazem o quê? Aplica subsídios. Ele financia os produtores de laranja norte-americanos. Ou seja, olha o governo, o Estado intervindo na economia. E, para dificultar a entrada do suco brasileiro, cobra impostos mais altos. Isso é chamado de rodada Doha. O Brasil entrou com um processo contra os Estados Unidos, para que os Estados Unidos parem de aplicar subsídios e colocar empecilhos para que o suco brasileiro entre lá. O brasileiro, a única coisa que o Brasil, as únicas coisas que ele produz de excelência são as suas commodities. Se começarem a praticar esse tipo de dificuldade para que produtos brasileiros entrem nos países, o Brasil está ferrado, né? Só que o Brasil exporta muita commodity, muita parte dessa commodity é de mineração. E aí a gente produz aqui, por exemplo, o nosso petróleo. O Brasil é um grande produtor mundial de petróleo. E nem todo esse petróleo é refinado aqui. Você produz o petróleo, ele é refinado lá fora e volta para cá como gasolina e diesel, mas caro. O agro mesmo tem 20%, mais de 20% do PIB. O agronegócio é um dos carros-chefes da economia brasileira, né? E, historicamente, isso vem acontecendo principalmente a partir da década de 80. Por quê? O Brasil, a partir da década de 80, o que ele fez? Uma política econômica chamada neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Neo vem de novo. Um novo liberalismo.
os cereais. Fez o que com os agricultores franceses? Fudeu eles. E aí, quando você fode a sua própria economia, seus próprios produtores, você gera o quê? Oi? Crise econômica. Essa crise leva a acontecer. O próprio agronegócio brasileiro, ele tem um plano safra, que é um incentivo também do governo brasileiro. Então ele não investe sozinho e não anda com as próprias pernas. Se não houvesse subsídios do governo brasileiro, com certeza eles não conseguiriam competir internacionalmente. Só chegamos ao nível de produtividade que a gente tem hoje, que é uma das maiores do planeta, graças à intervenção estatal, a pesquisas para tornar as terras brasileiras altamente produtivas. Então, mas voltando aqui ao Thomas More, a riqueza de um país é o seu ouro, ou seja, quanto mais ouro tem um país, mais rico ele é. Isso é chamado de metalismo. Ou seja, o que faz de um país rico é o seu ouro. Depois o Adam Smith, ele vai discordar disso. O que faz de um país rico não é o seu ouro, não são suas riquezas naturais. Ele que é o pai do liberalismo moderno. Ele defende a não intervenção do Estado na economia, ou o livre comércio. E como é que deve funcionar o livre comércio? De acordo com a lei da oferta e da procura, e não de acordo com a intervenção do Estado na economia. Então aqui nós temos o metalismo, o país só é rico, ou a riqueza do país é medida por ouro. Exportações, ou seja, quando você vende, entra mais ouro. Importações de produtos estrangeiros causam a perda de ouro, ou seja, quando você compra de fora, você está gastando. É o ouro, é a riqueza do seu país que está indo embora, para você enriquecer outro país. Então o país deve preservar sua reserva de ouro, restringindo as exportações, ou seja, dificultando para que a economia nacional se desenvolva. E se você não proteger a economia nacional, o que vai acontecer? Será quebradeira, desemprego. E aí, você que estava importando produto mais barato, de melhor qualidade, você não vai ter dinheiro mais para importar. Por quê? Você vai estar desempregado. Porque esse produto, ele produz emprego aonde? No país de origem dele. Então, no mundo ideal, seria lindo o liberalismo. O problema é a realidade. O problema sempre é a realidade com todas as teorias. O marxismo também, ele é lindo lá, né? Uma sociedade totalmente igualitária. Na prática, isso funcionou? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a realidade. É igual o liberalismo, o livre mercado, né? Você tem acesso à melhor mercadoria num preço mais barato, no mercado onde há competição. Mas você olha para o capitalismo hoje, tem competição? As grandes multinacionais, as empresas internacionais, elas praticamente não têm competidores. As Big Techs têm competidores? O Google tem competidor? Isso é um monopólio. Facebook, Instagram, né, com redes sociais, ele tem competidor? Não existe, é um monopólio. E aí você vê a ascensão, por exemplo, de uma Tesla, do Elon Musk. Vocês sabiam que a Tesla do Elon Musk vale, por exemplo, mais do que a Volkswagen, a Chevrolet, esses carros mais tradicionais, essas marcas mais tradicionais, mesmo elas tendo muito mais parques industriais e muito mais, teoricamente, valor econômico, no sentido de bens imobilizados, por que a Tesla é mais cara, sendo que ela não tem um parque industrial espalhado pelo mundo tão grande quanto o da Volkswagen? Oi? O quê? De certa forma, sim. A galera está apostando que a Tesla no futuro vai ser maior. Aí o que acontece? Ela represa. O dinheiro que é de quem tem o fato ali, que é as fábricas, não está mais com ela. A empresa dela vai perdendo valor. O valor que era dela vai migrando para a Tesla. E se a Tesla não der certo? Oi? Eles estão apostando, é uma aposta, de que a Tesla no futuro vai ser a maior empresa de automóveis do planeta. Porque
porque vai produzir um carro com energia limpa, um carro que é autônomo, que dirige sozinho. Eles estão apostando nisso. Mas não tem fábrica. Tem uma fábrica ali, né? Comparado com a GM, com a Volkswagen, Chevrolet, Fiat, todas essas têm muito mais fábricas, tem um parque industrial muito maior, ou seja, era para ter um valor maior, mas não. A galera está apostando que essas não vão conseguir acompanhar a Tesla. Então está fazendo com o dinheiro dessas migrem para a Tesla. Essas estão na economia real, que produz de fato a riqueza. A Tesla ainda nem produz, porque ela nem comercializa ainda esse direito de carro. Então ela não vende em capacidade industrial. Então, temos um problema, né? E a Tesla ela chegou nesse patamar com dinheiro norte-americano do Estado, fazendo acordos com o governo norte-americano. Porque tem duas empresas nesse ramo aí, né, de tecnologia, a SpaceX, que trabalha em conjunto com a NASA, que é norte-americana, e a Tesla que traz essas novas tecnologias de energia limpa, né, um carro que produz ali que não gasta combustíveis fósseis e que seja ou tenha a possibilidade de se tornar um carro autônomo. Então a gente vê que esse livre mercado é lindinho, é bonito, mas na prática ele é complicado. Essa é a visão mercantilista, os principais teóricos, Malines e Moore e o Colbert. E o Adam Smith é quem vai discordar disso. Para ele, é preciso ter liberdade econômica, os estados, porque a principal riqueza de um país, segundo Adam Smith, a riqueza das nações, não é ouro, nem riquezas naturais, commodities. O que transforma, o que torna um país rico é o trabalho. Porque é o trabalho que transforma as coisas e agrega valor às mercadorias. Por isso que a gente vende minério aqui, esse minério vai ser usado para produzir um celular. E aí a gente importa o celular muito mais caro. Quando a gente vendeu o nosso minério por preço de banana. Não é assim que funciona a economia mundial. Infelizmente, ou felizmente, essa é a realidade, é a prática. Ficou compreendido aqui o conteúdo, pessoal? O protecionismo econômico, a economia mundial, segundo Thomas More. Então por hoje é isso aí.